esse painel deveras interessante, em que nós vamos falar um pouco sobre o mercado mundial de urânio. O doutor Marcelo Lopes vai nos ajudar nisso aí. Vamos falar da produção do combustível desde a perspectiva de 2030 a 2050, que é coberto pelo nosso PNE. E vamos também aprofundar um pouco um assunto de grande interesse, que é a questão das parcerias público-privadas para a mineração de urânio no Brasil. Um tema que vem sendo bastante debatido, bastante trabalhado nos últimos 2 anos e meio, e que, de forma, vem se tornando um desafio para que a gente possa ter uma legislação que permita nós alavancarmos esse tipo de atividade. Nosso painel começou um pouquinho atrasado, em função da plenária que atrasou um pouquinho. Nós temos até 3 palestras de 20 minutos cada e um espaço reservado ao final para as perguntas, né? Realmente eu saúdo essa grande desafio que a Abdan lançou de fazer esse nosso NT2E, que está se mostrando extremamente importante, com debates de altíssimo nível, e tem como o nosso de hoje, né? Então, vamos começar. Essa nossa questão da mineração, para aqueles que ainda não dominam o assunto, não têm conhecimento do assunto, é deveras interessante. O Brasil ele tem uma reserva significativa de urânio, isso vem sendo repetido ao longo dos anos aí, mas, como o nosso próprio ministro Bento disse, não adianta ter a riqueza enfiada no solo. A riqueza ela tem que ser transformada em benefício da sociedade, né? Então, essa nossa vontade de explorarmos de uma forma mais efetiva, mais abrangente a questão da mineração do urânio, ela vem se tornando uma realidade que nós pretendemos implantar. Como presidente da INB, nós estamos particularmente envolvidos no assunto, né? Nós temos 2 grandes projetos nessa situação. Um é a duplicação de Caetité, que é um site estratégico para o Programa Nuclear Brasileiro, e estamos desenvolvendo, depois de um grande atraso, a questão da mineração em Santa Quitéria. E aí já é uma parceria público-privada, porque, no caso lá, como o urânio não é o elemento majoritário, vamos dizer assim, da mineração, é um elemento secundário, né? Pela legislação atual, nós podemos e fizemos essa parceria público-privada com a empresa Galvani Fosnor, né? A realidade da nuclear no mundo ela vem tomando uma dimensão enorme, principalmente nos poucas semanas atrás, no caso da reunião dos ministros, né, de Economia, por incrível que pareça, esse debate veio à tona de uma forma muito incisiva quando se falou de descarbonização, né? Então, essa pauta nos remete a uma geração de energia limpa, da qual a nuclear tem se mostrado uma opção extremamente viável, né? Mas eu não vou me estender muito mais, não. Eu vou passar a palavra ao doutor Marcelo Lopes, sócio da L2 Capital, que vai nos brindar, falar um pouco, dar uma luz para todos nós sobre o mercado mundial de urânio e o mercado financeiro. Doutor Marcelo, com a palavra. Muito obrigado pela sua presença, e eu peço ao senhor, até dentro dessa agilidade que nós combinamos, de formalizar um pouco do seu CV aí. Claro. Não, obrigado, doutor Carlos. Um prazer enorme estar aqui novamente conversando com o senhor e com esse painel fantástico. Eu montei aqui uma apresentaçãozinha, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Está tudo bacana? Sim. Maravilha. Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre o estado atual do mercado de urânio, do ponto de vista do mercado financeiro. Eu tive aqui há pouco mais de um ano falando, então é mais um update no tema, tá? Tem um disclaimer aqui na apresentação que eu peço a todos que leiam com atenção, mas basicamente nada do que eu vou falar aqui hoje deve ser tratado como recomendação de investimento. Todos devem fazer a própria due diligence, tá bom?
No ano passado, na verdade, pouco mais de um ano, quando eu tive falando aí na Abdan sobre o mercado de urânio, e eu falei que era a maior oportunidade da década, que tinha um déficit grande entre produção e consumo, que a gente estava investindo pesado na mineração de urânio, em algumas mineradoras no mundo afora. E de lá até hoje, nosso fundo já subiu mais de 300% em dólar, tá? E aí a pergunta que eu sempre recebo é: ainda é um bom momento para investir? E a minha resposta é muito direta. Olha, obviamente, dependendo do perfil de investimento de cada um, para quem tem um prazo de investimento mais longo, agora é um momento fantástico, tá? O mundo está discutindo dois temas no momento, que é a eletrificação de tudo e a decarbonização também. E esses são temas que são extremamente favoráveis à energia nuclear. Eu sempre coloco esse quadrinho aí nas apresentações, desde 2019 que eu venho falando sobre isso. As pessoas às vezes dirigem um carro a diesel ou algo nesse sentido e acham que estão poluindo bastante e mudam para um carro elétrico ou algo que funciona com base em bateria e acham que estão que estão contribuindo para um mundo mais limpo. Mas, na verdade, não adianta muito. Se essa bateria é recarregada usando eletricidade que foi produzida com carvão mineral, que é o caso aqui da Austrália, ou qualquer combustível fóssil, que é a maior fonte de energia do mundo, na verdade, esse pessoal está poluindo muito mais. Lembrando que energia atômica é limpa, é segura, é barata e é confiável, ou seja, ela não é intermitente, tá? E por que ainda é um bom momento para investir? Bom, a primeira coisa, o bear market que a gente passou nos quase últimos 10 anos foi muito forte. Na época, tinham mais de 500 empresas prospectando e minerando urânio, e hoje tem menos de 50, tá? Então, mais de 90% das empresas desapareceu. E por causa disso, poucas empresas tiveram capacidade de investir em novos projetos ou aumentar a produção. Vale a pena mencionar que a construção de uma mina de urânio não é só apertar um botão e ela aparece, não, né? A gente está falando em anos, mais de 10 anos no mundo desenvolvido, aqui na Austrália, Estados Unidos, Canadá. E até como curiosidade, Cigar Lake, que é a maior mina em operação hoje da Chemical, que inclusive reportou os resultados aí há pouco mais de uma hora, ela foi descoberta em 1981, mas só começou a produzir em 2014, tá? Além do mais, a China está crescendo enormemente, ela está construindo quase que o equivalente a um reator nuclear a cada 7 semanas, é uma taxa de crescimento impressionante. Eu vou falar depois sobre o Hualong 1, que é o reator nuclear que eles construíram e que já está em operação na China e a gente acha que pode ser um game changer no setor, tá? Além do mais, a energia nuclear é chave para o crescimento da política energética da China e da Rússia, tá? Então, esses países a China e a Rússia chegam em novos países e oferecem a tecnologia, manutenção, fornecimento de combustível nuclear, treinamento, construção, e se o país ainda precisar, elas financiam parte da obra, tá? Então, a gente vai ver um foco grande nessa parte de política energética. E não é só a China, e não é só a Rússia, a Ásia inteira está crescendo, a Índia também, a Índia, inclusive, saiu notícia há pouco tempo que eles liberaram a construção de mais 10 reatores, há pouco tempo mesmo, deve ter 40 minutos, então mais 10 reatores que devem ser construídos lá na Índia. O Oriente Médio também está crescendo, o Japão está religando os reatores, e o mundo ocidental, que a gente tinha planilhado que ia cair na produção de energia nuclear drasticamente, está recebendo extensões. Então, vários reatores que eram para ser desligados e descomissionados nessa década estão ganhando extensões. Então, a França deu extensão por mais 10 anos a 34 reatores. A Espanha, que ia fechar todos os reatores nucleares no ano passado, agora decidiu que vai fechar entre 2027 e 2035. Isso tudo é consumo de urânio que não estava nos números de ninguém, tá? E agora a gente está assistindo a uma disputa lá nos Estados Unidos. Tem dois reatores importantes, Dresden e Byron, na verdade 4 ao total, né?
e a gente está acompanhando para ver se eles vão ser desligados ou não. A gente torce para que não, para o bem dos Estados Unidos e o bem do mundo também. E, por último, o Covid-19 aumentou o déficit. Então, havia um déficit entre produção e consumo de urânio em 2018, esse déficit cresceu em 2019, e aí, no ano passado, abriu uma boca de jacaré incrível. Várias minas suspenderam a produção por 3, 6 meses até, e os reatores nucleares não. Então, o consumo de urânio, apesar de ter caído um pouco, ele se manteve quase que constante, e a produção de urânio desmoronou. Então, no ano passado, só para dar uma dimensão do que aconteceu, a produção total de urânio no mundo foi de 125 milhões de libras de urânio, e o consumo foi de quase 180 milhões de libras de urânio. Esse ano a situação não vai melhorar muito, não. Então, esse ano vão ser consumidos um pouco mais de 180 milhões de libras de urânio e vão ser produzidos cerca de 130. Então, o déficit acumulado está aumentando mais e mais, tá? E o que mudou do ano passado para cá? Bom, a primeira coisa, o aquecimento global está ganhando uma dimensão muito grande, tá? Eu não vou entrar no detalhe se a gente acredita ou não, mas o fato é que os governos acreditam e estão tomando medidas para combater. E a gente vê isso, o próprio Biden, quando ele tomou posse agora como presidente dos Estados Unidos, a primeira providência dele foi voltar com os Estados Unidos para o Acordo de Paris. E o Acordo de Paris prevê que os Estados Unidos vão ser carbon neutral até 2050. E a única maneira que eles têm de atingirem essa meta é não só não desligando alguns reatores nucleares, como dando extensões, como construindo novos pequenos reatores. E eles têm o apoio agora do Buffett, do Gates, do Elon Musk, do Chamath, de vários outros, Peter Thiel, para nomear alguns, tá? E a gente acha que é possível isso porque no ano passado os democratas eram contra a energia nuclear e a partir do meio do ano eles fliparam e viraram pró-energia nuclear. Então, hoje a gente tem um acordo bipartidário no Congresso e a gente acha que eles podem passar medidas interessantes para o setor, tá? Para não só salvar os reatores existentes, mas também para ajudar as utilities na construção de novos reatores. Além disso, a parte ESG está ganhando uma importância tremenda, tá? ESG é Environmental, Social and Governance, que é meio ambiente, o bem-estar social e governança corporativa. A energia nuclear não poderia ser mais ESG, é o setor mais ESG que eu conheço. E o interessante dela é que a Bloomberg estima que o setor de ESG vai chegar a 50 trilhões de dólares de valor de mercado em 2025. Se a gente pegar todas as mineradoras de urânio listadas em bolsa e olhar o market cap delas, não chega a 25 bilhões, tá? Então, o que eu estou falando é que o setor mais ESG da bolsa corresponde a 0,05% do setor total. Se ele vier a crescer para 0,5%, que ainda é irrisório, a gente está falando de um crescimento de 10 vezes. Então, sim, a gente acha que a oportunidade ainda é muito boa. E, por último, o IPCC, que é a Intergovernmental Panel for Climate Change, estima que o crescimento na energia nuclear deve ser acima de 500% até 2050 para que o mundo atinja as metas de decarbonização, tá? E eu coloco aqui o gráfico do WNA, né, o World Nuclear Association. Esse é um relatório que eles soltam a cada 2 anos, Nuclear Fuel Report. O último que eles soltaram foi em 2019. Eu estava lá em Londres quando eles soltaram isso, e depois que eu fui ver na foto, eu estava ao lado do Brandon Monroe, que é o CEO da Bannerman, e do Grant Isaac, da Chemical. E foi interessante até ver a reação das utilities, que foi o primeiro relatório que eles soltaram desde Fukushima, que mostra que há um déficit entre produção e consumo de urânio. Obviamente, esse relatório foi lançado em 2019, então ele não incorpora os efeitos do Covid, que aconteceu no ano passado, né? E que, inclusive, está acontecendo ainda. E em setembro desse ano, eles devem lançar um novo relatório. Vai ser interessante ver como é que ficou essa situação, tá?
Além do que, os reatores nucleares hoje, como é que são? Hoje tem pouco mais de 440 reatores nucleares operacionais, que é basicamente o mesmo número que tinha na época de Fukushima. A grande diferença entre agora e Fukushima é que agora o preço está na faixa de 30, o preço do urânio, né, está na faixa de $30 a libra, e naquela época estava bem acima de 70. Então a gente acha que tem um potencial grande de alta ainda no mercado. Eu mencionei isso antes, a França deu extensão a 34 reatores por mais 10 anos, a Espanha deu extensão para todos os reatores do país para algo entre 2027 e 2035. Estados Unidos também talvez tenha que estender a vida útil de alguns reatores. Ele já fez isso com alguns, talvez tenha que fazer com mais. Japão está voltando. E novos países também estão estudando a implementação de energia nuclear. Vale a pena mencionar a Estônia, que é extremamente tecnológica, e o Iraque. Por fim, nessa página, eu queria mencionar o Hualong-1, que é um reator de tecnologia chinesa. O primeiro ficou pronto em fevereiro desse ano, já está em operação, produzindo energia abundante e limpa. E o interessante desse reator é que ele ficou pronto em 62 meses, tá? Que vai a julgar pelo tempo que leva a construção dos reatores nucleares hoje em dia, é um tempo muito bom. Mas a gente acha que tem um espaço enorme para melhorar. Tá? O Japão, na época áurea deles, eles estavam construindo reator em pouco mais de 3 anos. Então, a gente não vê empecilho nenhum para a China diminuir o prazo de construção, consequentemente diminuir o custo e fazer desse reator um grande sucesso. Obviamente, já estão desenvolvendo o Hualong-2, né? Enfim, a gente acha que é uma tecnologia bem bacana e que pode mudar o setor. Com relação às minas, o mesmo de sempre. Então, no ano passado eu já tinha falado que Cominac e Ranger iriam chegar ao fim da sua vida útil no começo desse ano, que foi o caso. Então, as duas minas já não produzem mais. Então, são 8 milhões de libras de urânio que não chegam mais no mercado. Hossin e Cigar Lake, que ninguém está falando. Hossin é uma mina bem grande na África. Ela deve se exaurir em 2026, Cigar Lake em 2028, 2029. Lembrando que Cigar Lake produz 18 milhões de libras de urânio por ano. Então, não são minas pequenas, são minas grandes. Cigar Lake é a maior mina em operação hoje. E várias outras minas menores estão chegando ao fim da sua vida útil, no Cazaquistão, na África e na própria Rússia, tá? E às vezes eu converso com as utilities europeias ou americanas e eles são tranquilos. E o que eles dizem é o seguinte: não se preocupa, quando a Kazatomprom vai apertar um botãozinho lá e vai produzir urânio abundante para todo mundo. Mas, na verdade, não é bem assim, não. A Kazatomprom agora é uma empresa listada, ela listou ações aí em Astana e em Londres, e ela avisou para todo mundo que ia focar agora em lucratividade, não mais em crescimento da produção. E ela tem entregado isso. Nos últimos 3 anos, ela tem entregado exatamente o que ela prometeu. Então, eles estão indo super bem e a gente acha que não tem... Eles, inclusive, anunciaram que vão cortar a produção estimada para 2023 em 20% por causa do custo do urânio, do preço de venda do urânio, né? E outra, para quem leu o prospecto da Kazatomprom e pode pegar na internet, está disponível lá, ele mostra que a maior parte das minas, que a produção de urânio no país vai desmoronar a partir da segunda metade dessa década. E, obviamente, eles pegaram o que a gente chama de low-hanging fruit, né? E eles pegaram, eles mineraram o urânio mais fácil ali, que estava a 200, 400 metros de profundidade. Agora eles vão ter que ir mais a fundo. O custo vai aumentar. Então, a única razão pela qual eles iriam fazer isso é se o preço do urânio justificasse, tá? Então, a gente está vendo todos os sinais indicando que o preço do urânio vai subir. E isso eu venho falando já há alguns anos. Poucas minas vão ser capazes de produzir. A gente olha as apresentações de várias mineradoras aí, e quando você olha os NI 43-101 ou os JORC Reports e vê os assumptions que essas mineradoras estão fazendo para a produção, a gente fica chocada. Eu já falei que a maior parte dessas mineradoras vai minerar somente o acionista com inúmera venda de ações e diluição, mas o urânio mesmo vai continuar onde está.
Enfim, o baixo investimento no setor nos últimos anos vai custar caro, tá? Eu só queria deixar esse slide aqui para as pessoas pensarem. É um risco que a gente está vendo e eu acho que poucas pessoas estão prestando atenção. Os maiores produtores mundiais consomem quase nada de urânio e os maiores consumidores de urânio produzem muito pouco, tá? Esse é um descasamento forte no setor e eu queria deixar aí para as pessoas pensarem no que vai acontecer. Enfim, alguns catalisadores que a gente acha que podem estar aí. Primeiro, a eletrificação do transporte, né? Não só carros ônibus e tudo mais, mas a gente, há 2 semanas, vi notícia que tem um avião que está sendo testado para transportar até 16 passageiros, um avião elétrico. E, de novo, não adianta você ter tudo elétrico se você depois carregar essa bateria usando uma energia suja. Então, a decarbonização vai ser super importante para o setor de energia nuclear. Além do que, eu acho que os SMRs e Advanced Reactors, SMRs são Small Modular Reactors, são pequenos reatores nucleares que são quase que pré-fabricados, né? O que dá para ser pré-fabricado é pré-fabricado, transportado para o site. Então, o custo acaba sendo menor e o prazo de construção menor também. E eles são mais palatáveis. Aqui na Austrália, onde eu moro, as pessoas têm um medo enorme de reatores nucleares, mas SMRs, eles estão bem abertos a discutir. Então, a gente acha que eles podem abrir um campo enorme com a introdução desses pequenos reatores. Não só aqui na Austrália, mas no Cazaquistão também, que tem minas em lugares bem distantes, no próprio Canadá, até na Rússia. Tem espaço bem interessante para a implementação desses reatores, tá? Além disso, os Estados Unidos aprovou no orçamento deles desse ano mais 75 milhões de dólares para a compra de urânio. Enfim, tem os outros 2 tópicos, eu não sei se eu acredito muito, mas se eles acontecerem, vai ser espetacular para o setor de urânio. Primeiro, que tem muita gente falando que a gente está entrando num novo super ciclo das commodities, e, obviamente, urânio como commodity vai se beneficiar enormemente. E outra que o pessoal está esperando inflação no mundo desenvolvido, que também eu não estou convencido disso, mas se vier inflação e uma busca por ativos reais, o urânio vai nadar de braçada. Eu queria deixar aqui só alguns usos de energia nuclear que eu acho super importante. Eu comecei a estudar sobre a energia nuclear no final de 2017, me apaixonei, e eu acho que tem uma série de usos off-grid que pouca gente conhece. Então, não só de mineração, como eu mencionei, em lugares distantes, mas também em mineração virtual de criptomoedas. É uma mineração limpa, então ela, é um casamento quase que perfeito com criptomoeda e energia nuclear. Além do que, o reator nuclear, quando ele está sendo utilizado, ele produz calor. E esse calor pode ser aproveitado, é aproveitado em alguns lugares, não em todos, mas tem um potencial interessante, desde que tenha uma indústria perto ou uma cidade perto que possa compartilhar isso. A dessalinização também é um negócio super bacana, o mundo vai precisar mais e mais de água doce, e hoje gasta-se muita energia para fazer dessalinização. Obviamente, energia suja, né? A gente usa combustíveis fósseis, então está aí um excelente uso para energia nuclear. E a mesma coisa para a produção de hidrogênio. Tem gente que fala que vai ser o próximo combustível com as células de hidrogênio e tudo mais, mas a produção de hidrogênio consome e gera quantidades absurdas de carbono. Então, se a gente conseguisse fazer isso através de energia nuclear, ia ser fantástico. Enfim, eu sei que meu tempo está acabando aqui, eu vou até passar para o próximo slide, que está, de certa forma, relacionado com esse. Mas o que as pessoas devem prestar atenção agora? Primeiro, nas 2 maiores mineradoras do mundo, que é a Cameco e a Kazatomprom, elas já estão falando há bastante tempo sobre o boom que eles vão ver, que eles estão vendo que vai acontecer no mercado de urânio, né? E esse mercado está tão disfuncional que os 2 maiores compradores hoje em dia são a Cameco e a Kazatomprom. Então, as 2 que deviam produzir e entregar para o mercado são os 2 maiores compradores. Eu nunca vi
Em mais de 25 anos de carreira no mercado financeiro, eu nunca vi um mercado tão disfuncional como esse. Vale a pena mencionar o Yellow Cake, que é um fundo listado em Londres, que compra urânio físico, e já fez 2 lançamentos de ações esse ano para comprar urânio físico. Então, é menos urânio que está chegando no mercado para as utilities, né? Mas o mais interessante desse mercado, o fato, para mim, pessoal, mais importante é o Sprott entrando nesse mercado. E ele entrou pegando o management de um fundo chamado UPC, que é Uranium Participation Corporation. Essa mudança aconteceu esse mês, né? Então, agora esse fundo já está sob controle do Sprott. E a gente vê 3 coisas espetaculares nessa mudança. Número 1, o Sprott, na década passada, lançou os fundos dele de ouro e prata físicos, e eles ajudaram esse mercado de metais preciosos a atingir novas altas, tá? Então, a gente acha que eles vão fazer o mesmo com urânio. Eles têm mais de 200 mil clientes no mundo e eles estão super empolgados com esse novo veículo. Além do mais, eles querem listar esse veículo nos Estados Unidos. Hoje esse veículo é listado no Canadá e eles querem listar nos Estados Unidos também, deve acontecer aí até o final do ano. Lembrando que o mercado americano é 13 vezes maior que o canadense, então a gente tem, em teoria, 13 vezes maior potencial de compra desse fundo. Mas mais importante do que tudo isso é o que eles vão fazer, que eles vão fazer ATMs, que é at the market. Como que é feito o lançamento, como que eles compram urânio hoje? Bom, eles anunciam para o mercado que eles querem levantar capital. O fundo tem que estar sendo negociado aí a um prêmio de cerca de 15% ou talvez mais por cento com relação aos ativos, né? Então, se pegar o UF6 que eles têm, ou o U308, e eles têm um NAV lá de 100, por exemplo, esse fundo tem que estar sendo negociado a 115 para justificar, porque eles têm que pagar comissões para os brokers que vão vender o fundo, eles têm que dar um desconto aí de 6%, 7% talvez para quem for comprar, tem que pagar a Denison Mines, que era a antiga gestora do fundo, né? Até 1% das compras que eles faziam. E depois que eles levantavam esse dinheiro, o mercado inteiro sabia que eles estavam com dinheiro, que tinham que comprar, então o preço subia um pouquinho. O at the market, eles simplesmente podem ir vendendo ações no mercado todos os dias e usando esse dinheiro para comprar urânio físico. E a gente acompanha esse mercado bastante, bem de perto, e a gente sabe que o mercado de spot de urânio é um mercado que é pouco profundo. Então, se tiver um comprador sustentável lá, comprando 100, 200 mil libras toda semana, a gente acha que eles vão causar um estrago bom nesse mercado, tá? E, por fim, não é um tema que eu gosto, mas é um tema super importante, que é a política. A gente tem que acompanhar. A energia nuclear tá ganhando os holofotes aí cada vez mais e a política vai ter um papel importante nisso. Enfim, eu tentei condensar aqui em 20 minutos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Prazer estar aqui falando com vocês. Estou aí à disposição. Muito obrigado, Marcelo. Eu tenho certeza que vamos ter um volume de questões muito interessante, principalmente pelas perspectivas aí que você colocou, né? Cresce demanda, restringe oferta. Então, isso aí realmente, para o investidor, é um mundo ideal, né? Mas as perguntas virão. Eu convido agora para nos falar sobre a produção do combustível no Brasil e suas perspectivas, o meu prezado diretor, doutor Márcio Adriano Silva. Márcio, por favor, com a palavra. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Já queria parabenizar a grande palestra aí do doutor Marcelo, que é muito gratificante, né? A gente poder ouvir de alguém que vem, né, do mercado financeiro, que esse caminho da energia nuclear ele está crescendo e as necessidades assim do mundo e do Brasil são bastante boas, né? Então vamos lá, eu vou procurar ser rápido, porque parte aqui que eu coloquei na minha apresentação, o doutor Marcelo já discorreu sobre ela. Então, antes de entrar na questão da produção do combustível no Brasil propriamente dito, eu vou fazer um preâmbulo aqui sobre, né, o crescimento da necessidade de geração, né, de energia elétrica no mundo. Isso é uma coisa bastante clara, né? Isso vem, primeiramente, do crescimento populacional, que existem alguns dados que dizem que a necessidade de energia elétrica do mundo ela vem crescendo
dobrado ao crescimento da população, né, a partir de 2000. E também a necessidade da questão urbana, eletrificação, etc. Ela vem também, essa necessidade por energia elétrica vem do crescimento global, a questão do transporte, que é um caminho sem volta, né? Os carros elétricos estão falando em caminhões, ônibus, etc. E novas alternativas de geração de energia, né? Se fala muito em solar, se fala muito em novos reatores, né? E energia eólica também. E a questão para esse futuro de energia elétrica, o que vai demandar muito essa condição aí de a gente ter como guardar, né? Poder armazenar essas energias elétricas. E olhando aqui também o IEA documento na Repórter, há uma previsão de crescimento para 2021 de cerca de 5%, né? Crescimento do consumo de energia elétrica, e para 2022 já se estima algo em torno de 4%. A Bloomberg também, você pode olhar, é estimado um crescimento da demanda de energia elétrica aí nos próximos 30 anos de 62%, onde os veículos elétricos é esperado um crescimento de praticamente 4 terawatts-hora depois de energia nos próximos anos, podendo representar cerca de 9%. Só o consumo em transporte pode representar 9% da demanda de energia elétrica no mundo. E as questões, né, relativas aí ao conforto, né, da humanidade, se espera que o uso, né, da energia elétrica para ar-condicionados, a questão de aquecimento também, possa colocar até 2050 aí cerca de 5,3 terawatt-hora de necessidade de energia para os próximos anos, né? Então, tem alguns fatores, agora falando da questão, né, nuclear, como a energia nuclear pode entrar nesse mercado mundial de crescimento de demanda de energia. Então, hoje se trabalha muito com aumento de vida, né, dos atuais reatores, né? Se falam aí que esses reatores foram produzidos aí para funcionar por 40 anos, mas já se fala em 60, né, 80 anos. A própria eletronuclear, em 2019, ela já entrou com um pedido de aumentar a vida útil do reator para mais 20 anos, reator de Angra 1. A questão muito bem dita, né, pelo Dr. Marcelo Lopes sobre as fontes de energia livre de carbono. Isso é uma boa, né, para o crescimento, para essa geração elétrica vinda de fonte nuclear, é um bom caminho. A questão da poluição também, principalmente nos países da China e Índia, né? Lá se falam em fontes de energia de carbono livre, mas eles têm um problema lá que de fato, é uma poluição do ar, aquela poluição atmosfera, né, de fuligem que estão aí pelo ar, vinda aí da queima de carvão. Essa questão aqui da resiliência da rede, né, isso foi visto até no último ano, né, com aquele frio, aquelas temperaturas muito baixas lá nos Estados Unidos, eles perceberam que as energias, que as plantas nucleares, elas foram as únicas que conseguiram permanecer gerando energia elétrica com a queda de temperatura, que foi um aspecto assim que ninguém contava, né? Outra coisa que é demandado é a redução dos custos de fabricação dos reatores, né? Isso assim, vamos dizer, é fundamental, né? É uma questão que não tem como mais acontecer, trabalha muito nisso. Esses reatores de terceira geração, além de tecnologia, segurança, né, de operação, eles trazem aí como um dos principais objetivos a redução do custo do CAPEX e também o tempo de construção, né? Também se fala muito em novos modelos de financiamento. Há dados hoje que dizem que o custo do financiamento para uma usina nuclear ele chega a cerca de 30% do valor da usina, então está na hora
de se conversar com os governos aí para se discutir novos modelos de financiamento. E também que a usina nuclear, embora um pouco saibam, se você contar os recordes, né, ela é a menos perigosa, né, ela é menos letal entre todas as outras fontes de geração de energia elétrica. Esse é um ponto positivo. O que se discute também, mas já existe algumas soluções, que é a questão, né, do armazenamento dos combustíveis depois de queimados. A França está trabalhando muito com isso, né? Então, é um caminho aí a se trilhar. Isso tem muito a ver aí com a questão do público, né? Da opinião pública. E soluções de reprocessamento. Elas são muito fortes na França, principalmente, né? Na Rússia, alguma coisa, que é você aproveitar os elementos combustíveis que estão queimados lá nos reatores, aproveitar o plutônio gerado e isso funcionar, voltar para outros reatores, aí, um combustível que é chamado de MOX, né? Que é a mistura do plutônio gerado nas fissões, nas usinas nucleares, hoje em atividade, e você misturar isso no urânio natural para operar também, aí, aproveitando já essa fonte de energia. E questões associadas aos reatores avançados, falando aí tanto dos PWRs, né, desses que já existe hoje da geração 2 e 3, mas também dos small reactors. Se você procurar os dados lá da WNA, há sim eles fazem uma previsão da capacidade de geração de energia nuclear até aí 2040, né? Tem um modelo que eles chamam de referência, mas tem uma margem para cima e para baixo. Mas a, né, expectativa é que até 2040 a geração de energia elétrica por meio nuclear venha a crescer aí de maneira significante. Como o doutor Marcelo já disse, né, o cenário ele é bastante positivo para o crescimento da energia nuclear. E aí já temos aqui alguns anúncios, né? A França também adiou o seu programa de desligamentos, né, das suas usinas nucleares, já trabalham aí com o aumento da vida útil dos seus reatores. Os Estados Unidos também estão bastante aí já assim conscientes da questão do carbono livre, né? Principalmente depois dessa mudança de governo. Já trabalha também com a expansão da vida útil das suas empresas, já pensando em as empresas operárias até 80 anos, China com crescimento, uma proposta de crescimento gigante, Índia segue no mesmo caminho, e aí já com algumas iniciativas na Turquia, Bangladesh, Egito e também nos países Polônia, né? Uzbequistão, Cazaquistão, com projetos aí de início ou de expansão da geração elétrica por fonte nuclear. Aproveitando o relatório da World Nuclear Industry, mostra aí o cenário atual, né, dos investimentos em novos reatores, e hoje a gente pode ver que houve um crescimento de novos reatores entre a década de 70 e de 80, que foi principalmente aí levado por conta da crise do petróleo, depois uma queda, e hoje temos no mundo cerca de 52 reatores em construção, né, em aí, estágios diferentes, mas a expectativa, a tendência é que esse número volte a subir aí nos próximos anos, né, próximas décadas, podemos dizer assim. E aí agora falando do Brasil, né, esses dados eles são mais aí ligados no mundo, mas o Brasil também está dentro desse contexto. Então, o que é mandatório no Brasil é o nosso PNE, né, Plano Nacional de Energia 2050. Então, esse plano que vai aí doutrinar os caminhos do Brasil para os próximos anos, ele fala muito na questão de aumentar a geração nuclear entre 8 e 10 gigawatts. Mas isso não vem assim, né, diretamente dizendo o Brasil vai crescer aí a sua geração
nuclear dentro desse montante até 2050. Ele é praticamente assim condicionado, né, à redução dos custos e do tempo de construção das usinas nucleares, né? Porque o preço do combustível nuclear em comparação com o preço da tarifa cobrado pelas usinas, ele é pequeno, né? O grande custo mesmo para você montar as usinas nucleares é o capex inicial e o tempo que você leva, né, botando dinheiro sem que haja um retorno financeiro. Então, o PNE aqui no Brasil, ele diz isso, das 8 e 10 gigawatts, mas também ele conta com o avanço tecnológico dos novos reatores e de novas tecnologias para que o custo caia de uma maneira que a gente possa ficar nesse patamar entre 8 e 10, ou quem sabe até além disso, né? Então, esse é o que doutrina aqui as políticas brasileiras. E dentro da questão da produção do combustível nuclear é que insere aqui a INB, né? Então, a ANB ela detém o monopólio, né, federal da produção e comercialização de urânio e de materiais nucleares. A ANB trabalha embaixo do Ministério de Minas e Energia, começou a operar em 1988, né? Ela veio da antiga Nucleblás. Tem seu quartel-general no Rio de Janeiro, né? A sede no Rio de Janeiro, unidades de produção em Resende, em Caetité, nas Minas. Tem algumas unidades em descomissionamento e trabalha com cerca de 1.200 funcionários, né? O que a ANB faz, né? Qual é o papel da ANB? É o conhecido aí já na área nuclear, o ciclo de produção do combustível nuclear. Ele passa aí por essas 6 fases, né, que são assim plantas diferentes, são processos diferentes, onde você sai do minério até a geração de energia propriamente dita. Então, o primeiro ciclo começa na mina e o processamento, né, você transforma o minério de urânio no concentrado de urânio, que a gente chama de yellow cake. A segunda é a conversão desse concentrado de urânio em UF6, em gás. Essa está em verde mais claro, porque é a única etapa ainda não realizada aqui no Brasil. Embora nós tenhamos a tecnologia, né, existe uma planta piloto lá no CETEM-SP, no Centro Tecnológico da Marinha, e a ANB também já trabalha com assim, um projeto conceitual já há alguns anos de se pensar em montar uma planta de conversão aqui no Brasil. Depois vem a concentração isotópica, né? A parte do enriquecimento do urânio aqui em Resende. Depois a conversão de novo do urânio em gás para urânio em pó, em óxido de urânio. A fabricação das pastilhas e a fabricação do combustível. Então, isso aqui retrata a produção do combustível nuclear no Brasil e na maioria do mundo, né? É o ciclo de produção dos elementos combustíveis. E como funciona isso dentro da ANB, né? Então, tem a questão da mina e o processamento. Essa aqui é a mina da ANB, lá em Caetité, é a formação da pilha, né? E hoje a nossa mina que está em operação é de Caetité, que tem aí uma capacidade que hoje está próximo dos 260, mas a capacidade nominal da planta de Caetité hoje em operação é chegar em torno de 400 toneladas por ano de U3O8, né? Tem uma foto aqui de satélite, né, muito bacana, que mostra a província de Caetité. Lá, assim, já temos assim, praticamente definida que existem cerca de 38 anomalias, né? Cada anomalia dessa pode virar uma cava, uma mina a céu aberto. Esteve em operação uma dessas cavas, né? A mina da Cachoeira, na província de Caetité. Ela operou de 2000 a 2015 e tinha capacidade de 400 toneladas ano. E essa também é a mina de Caetité, é a transformação, né? Eu pulei um slide aqui. Então, a mina
da Cachoeira, falando agora dos futuros projetos, né, de mineração. Essa mina da Cachoeira, ela tem uma possibilidade de se trabalhar na, né, extração do urânio de forma subterrânea. Nós tivemos algumas dificuldades de licenciamento no passado, mas hoje se trabalha com essa possibilidade, né? Vai depender aí das questões econômicas, e há um projeto aí em trabalho para duplicação da planta química, ou seja, a gente tem espaço para tirar o minério do urânio, e o projeto futuro é transformar a planta química de uma capacidade de 400 toneladas de U3O8 por ano para 800 toneladas, né? Temos o projeto de Santa Quitéria, como o presidente bem disse, a expectativa lá é de uma produção em torno de 2.300 toneladas de U3O8 por ano, e também outros projetos futuros da ANB, do ponto de vista de mineração, é continuar procurando outras minas, né? Porque é de conhecimento que o Brasil hoje só prospectou 30% do seu território. Então, esses aqui já são assim, pontos identificados como passíveis de existir urânio, né, em Caetité, outras na Malinha, Rio Cristalino, no Pará, Pitinga, e tem outros. Então, é fundamental que o Brasil continue aí prospectando para tentar encontrar novas minas, né, de energia. Vindo agora para a planta aqui de Resende, onde o elemento combustível ele é fabricado após a mineração, né, após a conversão em UF6, ele retorna aqui para o Brasil, para a INB, em Resende, um site muito bonito, né, onde temos 2 unidades. A unidade 1, onde fabrica os componentes e monta o elemento combustível propriamente dito. E a unidade 2, que ela tem a questão, né, do enriquecimento, a conversão para o O2 e a fabricação das pastilhas que alimentam o elemento combustível. Então, do ponto de vista, né, da questão da concentração do urânio, né, a planta de enriquecimento, a gente trabalha com um processo chamado ultracentrifugação, que foi desenvolvido pelo Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo. Hoje existem 8 cascatas aqui produzindo na ANB. A produção corrente dessas cascatas são de 50 toneladas de UTS por ano, e o final dessa primeira fase, como a gente chama, previsto para 2022, seria uma capacidade de 70 toneladas de UTS por ano. Isso será viabilizado por a construção de 10 cascatas em 4 diferentes módulos, né? Há uma previsão da 9ª cascata iniciar a operação nesse ano, e a 10ª em 2022, fechando assim a primeira fase, que seria suficiente para atender 70% da demanda de Angra 1. Os projetos futuros, né, são, é claro, hoje o que limita um pouco o crescimento de novas cascatas é exatamente a velocidade de fabricação dessas ultracentrífugas pelo CTMSP. Então, já há assim, bastante discussão sobre como a gente viabilizar um processo mais rápido de produção dessas ultracentrífugas. E também é a segunda fase a ser construída aqui na ANB, no site de Resende. A segunda fase é pretendido chegar a 500.000 UTS por ano em 2037, o que representaria cerca de 30 cascatas distribuídas em 15 módulos. Com essa segunda fase, a ANB ficaria aí autossuficiente para atender 100% de Angra 1, 2 e Angra 3. A fabricação do combustível, que passa por esses processos, né? Naquela unidade 2, nós recebemos esse UF6 em gás, né? Ele é transformado em pó, esses pós são prensados formando as pastilhas, e depois, indo para a unidade 1, essas pastilhas são colocadas dentro de tubo, né? Vedada dos 2 lados. Esses componentes metálicos são produzidos, né? É a estrutura do elemento combustível, esqueleto, com as grades, os tubos estruturais, os boscais inferiores e superiores, e se constitui
o elemento combustível. Esse aqui é de Angra 1, que é mais ou menos esse formato, essa geometria que vocês estão vendo aí. Então, hoje, a capacidade nominal das nossas plantas para a fabricação do pó de O2 é de 160 toneladas por ano. A fabricação das pastilhas, capacidade nominal em torno de 120 toneladas por ano. E a capacidade de fabricação do elemento combustível, aqui representado, né, seria em torno de 240 toneladas por ano, capacidades instaladas na INB. Agora, pensando no PNE, quais são as demandas da INB, né? Pensando no atendimento ao PNE. Então, hoje, nós dividimos isso aqui nessa tabela, para dar uma ideia, em 3 cenários. O cenário atual, onde temos as demandas considerando as usinas de Angra 1 e 2. O cenário 2, entrando com Angra 3, né, previsto para 2026, e a capacidade da INB. Então, eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, mas, do ponto de vista da mineração, é previsto aqui por volta de 2023, sem contar ainda com a mina de Santa Quitéria, que a nossa capacidade de produção chega em torno de 360 toneladas, não seria suficiente para atender o cenário de Angra 1, 2 e 3. Esse serviço de conversão, como eu disse, ele é contratado lá no exterior. Essa questão, né, do enriquecimento também, estaríamos aqui pensando em 2022 para cerca de 70 UTS, e as produções de pó, pastilha e o elemento combustível são suficientes aí para atender as demandas de Angra 1, 2 e 3. Pensando no PNE, com a inserção de 10 gigawatts de energia nuclear, o que representaria aí algo próximo de 6 usinas de Angra 3 montadas no Brasil, a gente fez aqui uma comparação com o cenário 2, considerando o Angra 1, 2 e 3 as demandas, e o cenário 3 atendendo ao PNE. E a gente pode ver que a questão de mineração, né, os planejamentos atuais da ANB indicam que por volta de 2024, depois de 2024, a nossa capacidade seria suficiente para atender toda a demanda, considerando a expansão prevista no PNE. A questão da conversão, isso tem que ser discutida, a nossa demanda é essa, então a proposta da ANB é a gente nacionalizar uma fábrica aqui. A questão das UTS, por volta de 2037, ainda não teríamos condições de atender o PNE, e o mesmo para a fabricação de pastilhas, de pó e pastilha. Fabricação de combustível, sim. Então, qual é o futuro da ANB, o planejamento da ANB, o planejamento estratégico da ANB para o futuro, principalmente em atendimento ao PNE? A questão da mineração, ele atende com tranquilidade. A questão da conversão, isso temos que ficar bastante atento a isso, porque algumas plantas, né, que fazem essa conversão, elas foram fechadas, e a previsão atual é que por volta de 2050 faltará produção, né, ou faltará fábricas para fazer esse serviço de conversão no mundo. Então, o planejamento da ANB prevê, talvez, a gente nacionalizar uma planta de conversão. Mesmo porque, se você crescer aqui, né, a aceleração da fabricação das ultracentrífugas e aumentar a nossa capacidade de produção de UTS no Brasil, não faz sentido você ter a mineração no Brasil, essa fase no Brasil, né, esse enriquecimento isotópico no Brasil, e ter que mandar esse material para fora, simplesmente para fazer a conversão. Destaca isso aqui, que do ponto de vista comercial, essa etapa do elemento combustível ela é a mais barata, ela representa atualmente, né, cerca de 5 a 10% do valor do elemento combustível no mundo. A nossa planta de fabricação de pó, ela terá que ser, né, expandida.
e a fabricação de pastilha também. Já a fabricação do elemento combustível, a montagem, ela atende o PNE. Essa questão aqui da expansão dessas duas fábricas, há muito o que ser discutido, né? Isso vai depender de quem será o parceiro comercial do Brasil para as próximas usinas nucleares, qual tecnologia vai ser usado, os sites, né, onde serão construídas essas novas usinas, porque será que vale a pena a gente fazer essa expansão aqui no site do Rio de Janeiro, em Resende, né? Tem que se avaliar onde vão ser colocadas essas novas usinas para aí, então, se pensar aonde seriam aí, né, colocadas essas novas fábricas aí de produção de pó e pastilha. Bem, senhores, eu termino aqui. Esse slide final, ele mostra aí o planejamento da ANB para os próximos anos, né, as próximas décadas, principalmente em atendimento ao PNE 2050 do Brasil, no que diz respeito à geração de eletricidade por meio nuclear. Obrigado. Estou aí à disposição também. Muito obrigado, Márcio. Sua palestra foi extremamente rica em detalhes e, no corpo da palestra, já respondeu alguns questionamentos que foram apresentados, mas a gente vê isso no final. E eu rapidamente passo a palavra ao Dr. Lucas Silveira Marrocos, para nos falar um pouco sobre a perspectiva das parcerias público-privadas para a mineração de urânio no Brasil. Dr. Lucas, com a palavra. Muito obrigado, doutor Carlos. Bom, eu sou o Lucas, eu sou coordenador de mineração e infraestrutura dentro da SEAI, a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade. Estou aqui no lugar do secretário, doutor Paulo Zoppi. Ele deixa registrado palavras de agradecimento e palavras de estima e cumprimento também, né, além do nosso moderador, doutor Carlos Freire, meus colegas aqui de mesa, doutor Marcelo, da L2 Capital, e doutor Márcio, também da NB, fizeram excelentes palestras, né, bem com um nível técnico muito profundo sobre as questões que estão inerentes à nossa pauta aqui hoje, que é a mineração e combustível. Deixa eu mostrar aqui a apresentação, vou abrir ela agora. Todos conseguem ver? Sim. Ótimo. Tá bom. Bom, inicialmente eu gostaria de apresentar o sumário daquilo que nós vamos tratar. Assim, é claro que, como instância do governo, né, como parte do governo dentro desta sala, é interessante para nós mostrarmos um pouquinho do trabalho do governo dentro de toda essa perspectiva. Vou falar do grupo técnico, o GT6, foi um grupo técnico obtido, vou falar do ambiente onde ele surgiu, quais são as prerrogativas desse grupo técnico, quais foram os trabalhos advindos desse grupo. Vou falar um pouquinho de uma das bases do nosso trabalho, que é o monopólio estatal. Vou falar um pouquinho da INB, que é quem executa em nome da União o monopólio estatal. Vou falar um pouquinho sobre esse ciclo. O ciclo já foi muito bem apresentado pelo doutor Márcio, mas é interessante a gente ver as diversas etapas do ciclo, até mesmo porque nessas etapas que nós vamos verificar a possibilidade de atuação de entidades privadas. E aí, só um resultado mesmo nesse Product Front, o que vem, né, de produto desse grupo técnico, eu acho que vem a complementar de forma muito, muito produtiva tudo aquilo que já foi falado. Bom, sobre o grupo ele está presente como resultado do trabalho do Comitê de Desenvolvimento do Plano Nuclear Brasileiro. Esse programa, o PNB, o Programa Nuclear Brasileiro, ele vai desenvolver, ele busca o desenvolvimento e monitoramento de todas as atividades em relação aos materiais nucleares no Brasil, e ele tem um binômio a ser seguido, né, que é o desenvolvimento nacional e é o bem-estar da sociedade brasileira. Dentro dessa perspectiva, ele trabalha fortemente na criação de alguns grupos técnicos. O grupo técnico número 6, ele foi desenvolvido com o objeto principal de dinamizar a pesquisa e a lavra de minério nuclear no Brasil. Bom, o primeiro ponto de partida para toda essa discussão é realmente o monopólio estatal. O monopólio estatal da União, ele se dá em termos de pesquisa e mineração, né? São os dois pontos para qual existe aí um olho atento, né? Um foco muito forte do grupo técnico,
enriquecimento, reprocessamento, indústria e comércio. Bom, a INB, ela exercita esse monopólio em nome do país, em nome da União. E é interessante a gente colocar aqui que a INB, ela trabalha, já foi dito, né, pelo Dr. Márcio, mas ela trabalha dentro das etapas de uma ciência extremamente importante dentro de todo o ciclo. E a eletronuclear, ela vai estar participando na 7ª etapa, a gente mostra aqui uma ilustração bem interessante. A gente tem que abordar um pouco, falando aí em termos de economia, né, as restrições orçamentárias existentes para a INB. A INB, ela faz parte, ela é contemplada dentro do orçamento da União, dentro do orçamento federal. Ela tem suas áreas de expertise, de atuação, área mineral, reconhecimento de urânio, de elemento combustível, né, fabricação de elemento combustível, propriamente dito. E a gente aborda aqui um ponto específico, como no Ministério da Economia. Nós temos um crescimento real de arrecadação de impostos de 24,5%, isso é extremamente importante. O trabalho de recuperação fiscal, ele tem sido executado, mas nós ainda temos uma demanda de tempo para alcançar o superávit. Hoje existe uma previsão de alcançar o superávit no ano de 2024. Então, a gente mostra aqui as limitações inerentes ao orçamento da União. E, porventura, quando a gente fala, é muito importante a participação do Dr. Marcelo, que ele mostra, evidentemente, um cenário muito rico e muito atrativo para o setor privado, onde ele pode vir e inserir diversas formas, de diversas estratégias, fazer um investimento muito promissor. E qual que é a busca, enquanto nós que atuamos dentro das melhorias regulatórias? Segurança jurídica, nós vamos criar um ambiente de segurança jurídica e uma palavra de ordem para todas as possibilidades de atuação da entidade privada, da possibilidade jurídica. É juridicamente possível essa atuação, junto com a INB, que representa, que executa o monopólio da União acerca das atividades com o material nuclear. Bom, essa figura aqui, ela representa, é só uma ilustração mesmo, né? Isso já foi bem falado pelo Dr. Márcio, dessas etapas. A última etapa, que é a geração de energia elétrica, ela é executada pela eletronuclear. Nós só identificamos aqui, acho que é um destaque que foi bem dito, que na etapa de conversão, né, de octóxido de urânio para hexafluoreto de urânio, ela ainda não é feita dentro, ela ainda não é realizada dentro do Brasil, mas essa tecnologia detida, né, existe essa perspectiva bem mostrada sobre como vai se dar, como pode se dar, desculpe, o aumento, né, essa atividade de conversão dentro do território brasileiro. E nesses aspectos, em todo o ciclo, a gente vê a possibilidade de investimento do setor privado, de atuação do setor privado, e para isso a gente cria aí um arcabouço regulatório específico que cria, né, de fato, uma base de atuação muito promissora. Bom, tem algumas identificações que são necessárias cabe registrar aqui, essas identificações que não existe um prejuízo à Constituição Federal, o Grupo Técnico chegou nesse resultado, essa atuação do setor privado. Existe um potencial muito grande de mineração e de produção de urânio dentro do Brasil, né, nas nossas plantas nucleares. Existe aí a possibilidade de evidentemente, trabalhar aí com muita sondagem, né, muita prospecção, vai encontrar diversas novas jazidas, e a gente vai mostrar aí basicamente 3 tipos de possibilidade de atuação, onde a gente vê diferentes formas, né, diferentes jazidas como atração, propriamente dito, de investimento. E aqui nós destacamos 2 possibilidades dessa atuação. A gente fala muito bem, em termos de uma parceria público-privada, a gente fala da possibilidade de formação de uma sociedade de propósito específico, né, que é a nossa SPE. E também nós vamos poder falar aqui, eu acho que tem um destaque muito maior na sala virtual da eletronuclear, sobre o resultado, né, daquele modelo de contratação do BNDES para a retomada das atividades de construção de Angra 3. Né? É muito interessante a gente só fazer um breve destaque aqui, que aquilo foi uma modalidade de contratação de uma empresa. Né? Então, a gente pode fazer uma SPE, a gente pode fazer contratação de empresas, né? Existe um arcabouço aí muito interessante para a atividade da INB.
Bom, agora eu já passo aqui para os 3 casos de possibilidade, né, desse trabalho. Eles vão estar discriminados aqui numa ordem de crescimento do nível de atuação do mercado privado. A gente vai falar primeiro do subproduto, né, onde a gente tem o urânio reconhecido e encontrado dentro do resíduo da produção mineral de outro mineral, né, existe um mineral principal, e ali, na verdade, se explica a viabilidade do projeto justamente por esse outro mineral, não propriamente dito do urânio, haja vista encontrarmos ele dentro do resíduo daquela atividade. A segunda possibilidade de atuação aqui, que no futuro pode vir a se tornar um modelo propriamente dito, é o produto, o coproduto, o produto associado. A gente vai falar um pouquinho mais delongado dessa possibilidade. E a terceira é o minério principal, é o urânio como minério principal. Aí realmente já existe uma perspectiva de grande atuação do setor privado. Bom, mas dá uma coceira no ouvido. Nossa. Acho que tem um áudio aberto. Obrigado. Bom, passando aqui para o nosso próximo slide, eu já estou chegando ao fim da apresentação. A primeira possibilidade de aproveitamento de resíduos nucleares, ela se mostra extremamente necessária para a gente garantir o benefício desse material. Uma vez que esse material já saiu da rocha, é muito importante que ele possa ser utilizado de forma a fazer a melhor utilização de recursos naturais para geração de riqueza para essa e para gerações futuras. Esse segundo modelo é um modelo muito elaborado, né? Aqui existe um grande exemplo de Santa Quitéria, onde a gente existe uma planta de fosfato muito grande, muito forte, e que a ANB já possui por si só, já trabalha em cima de estratégias para desenvolver essa possibilidade de atuação do mercado privado, mas numa questão realmente, ele tem que trabalhar maiores jazidas, assim como temos que encontrar outros exemplos de atuação, mas existe, por si só, uma garantia de um trabalho muito interessante quando a gente tem a perspectiva de pesquisa e lavra. Então, nesse sentido do grupo técnico, esse aqui é um grande exemplo, existe um minério associado, obviamente tem um minério, no caso Santa Quitéria fosfato, né, que ele vai trabalhar em cima de outra cadeia de produção, que é a produção de adubo, produção de ração, mas existe a possibilidade de você encontrar outros minérios que possam vir a trabalhar de forma como coproduto ao urânio, e esse é um outro modelo, né, um outro modelo de negócios que a gente encontra realmente a possibilidade de trabalho da INB juntamente com o parceiro privado. E aí a gente fala do urânio como minério principal realmente, né? Esse aqui é a nossa possibilidade de número 3, né? Aqui realmente existe uma possibilidade de participação, uma possibilidade de investimento muito grande para o setor privado. E esse modelo aí, ele pode vir a se tornar um grande aliado à produção nacional de urânio. Bom, aqui nós chegamos ao final da apresentação. É interessante registrarmos aqui que nós trabalhamos em cima da possibilidade jurídica de criar um ambiente regulatório muito favorável ao desenvolvimento das atividades de ANB. A ANB, ela corresponde a uma parcela significativa do setor de energia, ela tem uma responsabilidade muito grande em cima disso. Existe, logicamente, o que o Dr. Márcio apontou, que é de grande interesse para todo o ambiente, uma perspectiva de política energética. A política energética desenvolvida, principalmente ali, o órgão principal é o Ministério de Energia, claro, para isso ele conta, né, com o Conselho, né, o CNPE. Mas, quando você pensa em duas linhas de desenvolvimento, que é de estabilização ou de crescimento, quando nós falamos de uma fonte energética, já foi escolhido, já foi destacado para o PNE, a linha de desenvolvimento de crescimento da utilização nuclear no Brasil. Criarmos o desenvolvimento de plantas nucleares, de usina térmica nucleares, e o desenvolvimento propriamente dito, aí vamos sair de uma parte qualitativa e vamos entrar realmente no aspecto quantitativo, e ele vem se desenvolvendo dentro do PDE, que é o Plano Nacional de Energia. Aí, em questão mandatária, teremos outros quesitos a serem seguidos. E também é demasiadamente importante a perspectiva do mercado regulado. Acho que a palavra mais forte aí de ordem na apresentação do nosso
doutor Marcelo, é realmente a subida do preço de urânio, né? Essa perspectiva do preço desse mineral, que pode vir a se tornar aí um modo emblemático para a atração de investimentos. Eu finalizo aqui a minha apresentação. Eu estou com um problema com a minha câmera, ela foi fechada, os senhores estão me ouvindo? Sim, bem, doutor. Ok, então vamos em frente, né? Não, a imagem vai, daqui a pouco pode ser que ela retorne. Está iniciando. Obrigado. Obrigado aí o nosso rosto. Bom, temos uma quantidade enorme de perguntas agora, mas nós vamos ter que selecionar até pelo avançado da hora, mas vamos começar com o doutor Marcelo. Antes de mais nada, parabenizar o doutor Lucas pela palestra. Esse GTME eu tive a oportunidade de participar e os resultados foram muito bons, esses modelos foram estudados, inclusive um deles se casa perfeitamente com o atual que a INB tem em Santa Quitéria, né? Então, nós temos uma parceria com a Fornal Galvani, a produção do fosfato, para os senhores terem uma ideia, alguma coisa da ordem de 1.200.000 toneladas ano para 2.000 toneladas de urânio, do 3 ao 8. Né? O CAPEX é do privado e é um projeto que vai tornar o país perfeitamente, juntamente se somando à produção lá de Caetité, apto a atender o nosso PNE 2050 com sobra. Né? Foi feita uma pergunta aí, inclusive, que a gente vai ter a oportunidade de conversar. Mas voltando ao doutor Marcelo, como eu disse logo em seguida da sua apresentação, um interesse muito grande e uma pergunta que foi feita naquele nosso meeting no ano passado, como investir em urânio, né? Então, acredito que é uma questão interessante, mas eu já junto duas outras, né, que o senhor pode tratar da mesma forma. Com esse déficit que foi apresentado, né, de produção, aumento de demanda, etc., por que o valor do urânio no mercado aí ainda não deu aquele salto esperado? O que está regulando esse mercado? Né? Como é que será esse ponto disruptivo, né, do preço do urânio? Então, eu fiz aqui uma juntada das perguntas para o senhor. Por favor, com a palavra. Legal, não, obrigado aí mais uma vez. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela plataforma e foi um prazer aí ouvir as palestras do Dr. Márcio e do Dr. Lucas. Poxa, a segunda pergunta, a resposta é longa, mas vamos lá. A primeira, como investir em urânio? Fora do Brasil tem várias maneiras, você pode investir num fundo que compra urânio físico ou o UF6, né, que é o hexafluoreto de urânio, que tem o Yellow Cake, que é listado em Londres, tem o Uranium Participation Corporation, que está listado no Canadá. Tem várias mineradoras que eu falo para as pessoas tomar cuidado, né, quais elas vão investir, porque, como eu falei, a maior parte dessas mineradoras vão minerar o acionista e não o urânio em si. No Brasil, a única maneira que eu conheço é o nosso fundo multimercado. Ele está listado aí nas plataformas do BTG Pactual, ele está listado na Ativa, na Warren, Toro, Orama, enfim, tem algumas plataformas que o pessoal consegue acesso. O nome do fundo é L2 Alpha Global. Com relação à segunda pergunta, que é uma pergunta excelente, por que o preço do urânio ainda não subiu? Vamos lá, na verdade, a gente acompanha esse mercado aí desde final de 2017, e tiveram muitos poucos negócios de longo prazo, muitos poucos contratos assinados no longo prazo, que é o que realmente move o mercado, é a demanda das utilities que move o mercado. E a maior parte, eu vou tentar condensar minha resposta, tá? Mas o preço que a gente vê hoje em tela é o preço do mercado spot. E o mercado spot é um mercado muito menor, é um mercado de ajuste. Então, a maior parte das utilities faz um acordo aí de longo prazo, 5, 10 anos, até mesmo quando elas vão começar a construção de um novo reator, para elas conseguirem um financiamento no banco, eles já têm que assinar um contrato de fornecimento de eletricidade com a cidade de longo prazo e também o recebimento do combustível nuclear. Então, tudo nesse setor são contratos de longo prazo. E a maior parte desses contratos vão vencer a partir de 2025, 26.
Então, esses contratos têm que ser renovados até no máximo 2024, tá? E isso porque o ciclo nuclear, que o Dr. Márcio explicou tão bem, é um ciclo que demora até 2 anos, né? Não é, o urânio não sai da mina hoje e entra no reator nuclear amanhã. Ele é transformado em gás, ele é enriquecido, ele é produzido em pellets, posto nas fuel rods, para depois entrar no reator nuclear. E cada parte desse processo, eu sei que aí no Brasil, praticamente tudo é feito no Brasil, com exceção da transformação do mineral em gás, mas cada parte desse processo pode acontecer em uma parte diferente do mundo. Então, urânio minerado aqui na Austrália pode ser convertido em gás no Canadá, pode ser enriquecido na Inglaterra, posto em fuel rods na Suécia para entrar no reator lá na África do Sul. Então, e urânio não é o típico material, urânio é um class 7 material, né? Não é o típico material que você põe no bolso e sai cruzando fronteira. Então, o ciclo nuclear demora bastante tempo. A gente vai ter que ver as utilities voltarem à mesa para negociar os contratos de longo prazo, para a gente ver esse mercado realmente subindo. Agora, o mercado já começou a subir, né? O mercado já identificou um déficit aí. Quando a gente começou a olhar isso, o preço do urânio estava em $17 a libra, hoje já está em 32,50. Então, praticamente dobrou de lá até aqui. E a gente acha que a gente mapeou absolutamente todas as minas de urânio do mundo. No ano passado, a gente ainda contratou a Mackenzie mapeou ainda para a gente não só as minas, mas as subminas e os depósitos. E a gente hoje sabe com uma precisão enorme qual mina é capaz de produzir, qual quantidade, a qual custo. E eu vou te dizer que a maior parte delas estão aí ninguém vai voltar à produção se o preço do urânio não justificar. Então, a gente vai ter que ver o preço do urânio subir acima de $60 a libra, que é o nosso modelo. Normalmente tem um overshooting, né? A gente acredita que ele vai passar, inclusive, disso, mas o preço do urânio tem que estar em $60 a libra para trazer equilíbrio para o mercado, para a demanda ser igual à oferta. Tá? Basicamente é isso. Desculpa, foi uma resposta longa, é uma pergunta muito mais complexa, eu posso entrar em detalhes aqui, mas eu acho que isso já mata a curiosidade de muita gente. Urânio é um mercado bem complexo, eu nunca vi nada como ele, viu? Obrigado, doutor Marcelo. Eu fiz aqui uma juntada das questões. Temos aqui algumas questões para o doutor Márcio, né? Algumas ele já abordou ao longo da sua apresentação, mas eu vou juntar. Na realidade, uma pergunta ela relativa a como se o setor nuclear estaria preparado para atender essas futuras demandas que foram apresentadas de uma forma muito clara aí ao longo das apresentações, e uma questão muito pontual e técnica, que diz respeito como a ANB prevê atuar para a necessidade, o doutor Márcio falou isso, de novas, digamos assim, de novas tecnologias para as futuras usinas, né? Nós podemos dizer, inclusive, que Angra 1 é diferente de Angra 2 e Angra 3 tem uma pequena diferença, mas e para os futuros, digamos assim, projetos de novas usinas para elementos de combustível distintos do que nós estamos habituados a produzir? Então, Márcio, eu gostaria que você discorresse um pouco, inclusive até talvez mencionando uma experiência que a ANB já teve na modernização do 16NGF, por favor. Está fechado seu microfone, Márcio. Vou procurar ser sucinto aqui, mas a ANB ela tem capacidade de projeto do elemento combustível. O combustível hoje usado na usina nuclear de Angra 1 ele foi desenvolvido pelo Brasil e a ANB em parceria com os americanos lá da Westinghouse e a KNF, né, que temos reatores similares. Então, o que se muda, o que se espera para esses reatores de terceira geração? Além de segurança de operação, esses reatores eles estão sendo projetados para trabalhar em altasqueime. O que significa altasqueime? É o mesmo elemento combustível, você tirar uma quantidade de energia maior deles. E com isso, você pode permanecer com o elemento combustível no núcleo do reator por mais tempo, com ciclos maiores, né? Hoje a gente opera com ciclos de 12 meses, mas Angra 1, por exemplo, já está indo para ciclo de 18 meses, como funciona a maioria das usinas americanas.
e assim, isso não muda a maneira de se fabricar o elemento combustível. Trabalha-se também com a possibilidade de se aumentar o teor de urânio 235, né, de enriquecimento do urânio. Hoje a ANB ela é licenciada até 5%, e a maioria das utilities do mundo, mas já há projetos, já algumas discussões para passar isso aí de 5% até uma faixa de 7% ou 9%. Então, para esses reatores, não há problema, o conceito de produção não muda e a gente estaríamos assim tranquilos em atender. Esses reatores, o Small Reactors, Modular Reactors, ele tem um combustível um pouco diferente. São muitos diferentes projetos, mas a maioria está caminhando para combustíveis metálicos, de urânio metálico, combustíveis por placa. E isso, a ANB, em parceria com o IPEM e com o CETEM-SP, já trabalhamos até alguma ação nesse sentido, que esses combustíveis por placa, eles vão aí a um nível de enriquecimento perto dos 20%. Então, a ANB poderia fabricar o urânio aqui, né, próximo aí dos 5%, esse seria enviado para o CETEM-SP, que levaria até 19% alguma coisa, e o IPEM teria a tecnologia de transformar esse material em pó em combustíveis metálicos. Então, é uma tecnologia que o Brasil tem condições de atender, e eu entendo até isso aí como uma chance da ANB poder expandir os seus combustíveis, atendendo tanto as usinas aqui do reator tipo PWR, como essa nova geração de Small Modular Reactors que estão aí ainda em fase de desenvolvimento. Perfeito, Márcio. Tinha uma pergunta que, inclusive, regula com essa, que era no sentido de como a ANB estaria se preparando, e tem sido, digamos assim, tópico de todos os seminários e debates, a questão dos SMRs, né, os Small Reactors, como é que a ANB estaria se preparando para isso? Né? Mas você, inclusive, mencionou aí, ao final da sua resposta, a questão do Small Reactor. Teria alguma coisa a acrescentar em relação ao que você já disse, com foco no Small Reactor? Não seria aquilo, presidente. A gente entende com uma chance da ANB expandir a sua venda de combustível, tanto para atendimento, a ANB e o Brasil, né? Tanto para atendimento dos combustíveis PWR, como para essa nova geração aí, que é a tendência a usar urânio metálico, não o urânio na forma de óxido, né? Isso a ANB abriria esse nicho para a ANB aqui no Brasil e até para fornecer combustível aí para outras partes do mundo, né? Para esse mercado aí que é crescente. Obrigado, Márcio. Tem uma questão para o doutor Lucas, bastante interessante. E dado o atual cenário, né, quando a legislação, ainda a legislação em vigor com relação ao monopólio, qual é a visão que o doutor Lucas teria em relação àqueles modelos, né, a flexibilização, os modelos de flexibilização, sendo o urânio o elemento principal? Porque quando o urânio é o elemento principal, já, como eu disse aos senhores, senhoras, nós temos um modelo lá de Santa Quitéria, né? Doutor Lucas, como é que o senhor vê essa possibilidade dentro daqueles modelos de flexibilização apresentados, na atual moldura jurídica que nós temos do assunto? Joia. Em termos de pesquisa e lavra, né, desenvolvimento dessas atividades, a gente vê a possibilidade jurídica de atuação. É claro que existe a necessidade de desenvolvimento desses modelos. Os 3 modelos, eles podem, por si, representar grandes atividades para investimento privado, assim como eu falei de pesquisa e lavra. A possibilidade hoje maior é realmente de encontrar um modelo de desenvolvimento, eu acho que passa, muito provavelmente passa pela atratividade do setor privado, ele vai passar realmente pela estratégia do setor privado, né? O mercado que realmente desenha dentro desse modelo, onde você tem um subproduto, o coproduto, então você vai estar aliado aí a uma outra planta, e o produto principal, você vai ter uma estratégia propriamente dita. Quando você fala de uma planta como Santa Quitéria, ela tem realmente, né, um percentual de urânio mais baixo do que de outras plantas existentes. Então, na verdade, ela vai depender muito de movimentação.
Quando você tem muita movimentação de material, você tem muito material retirado da rocha, realmente, percentualmente, né, em termos de proporção, de concentração daquele material radioativo desejado, você tem que movimentar, tem que ter uma grande planta, lá no caso é fosfato, então, uma grande planta produtora de fosfato, para você poder identificar ali, aumentar, né, expressivamente a sua produção de material nuclear. Outras plantas que existe uma concentração muito grande, aí a gente já fala daquele minério principal realmente, né, onde você tem que vai em busca de urânio, pode ter uma estratégia do mercado de desenvolver. Quando você para pensar, uma coisa é a rentabilidade do meu investimento. Outra coisa, na verdade, já é a possibilidade de acesso àquele bem, de acesso àquela commodity. Pode ser desenhada uma estratégia muito forte aí desse, vamos falar assim, dessa proporção, né, desse pedaço do mercado e identificar a possibilidade de subida de preço do urânio. Se o urânio for subir muito, eu quero já adentrar, fazer uma parceria aqui com a ANB dentro do território brasileiro. É ela que detém o monopólio, é com ela que você tem que fazer negócio. Eu tenho que entrar em conjunto com a ANB e nessa perspectiva de subida daqui de preço do urânio muito forte, estabelecida dentro de um prazo específico de tempo, ele desenha uma forte estratégia. Eu gostaria de aproveitar aqui para agradecer, né, as parabenizações do Zé Ricardo, José Medeiros, Avelino Silva, pela apresentação. Muito obrigado. Nós estamos aí com o avançado da hora, o doutor Celso Cunha já apareceu na tela, quando ele aparece é para a gente dar uns finalmente, mas eu ainda queria deixar uma pergunta interessante. Hipótese nenhuma, hein? Eu não sou o Badalo, não, hein? É uma questão bastante interessante, e só complementando, né, na fala aí do doutor Lucas, a questão, né, dessa flexibilização com relação à regra do monopólio, né, e que nos traz a oportunidade, dentro das dificuldades que o país atravessa, até por necessidade de dispêndios aí com a pandemia, que é ter o CAPEX sob a responsabilidade do parceiro privado, né? Esse é um momento extremamente importante para isso, como é o caso de Santa Quitéria, inclusive. Então, a gente tem uma previsibilidade maior do andamento do projeto, saindo daquelas oscilações da disponibilidade de recursos. E dentro dessa questão, tem uma outra aqui, Márcio, que é muito bem colocada em relação à planta de conversão, da viabilidade de se ter uma planta de conversão no país, né? Então, eu deixo você falar, senão eu fico tomando a fala, não é interessante. Por favor, Márcio. Presidente, isso, assim, o Brasil, né, a ANB, dentro do ciclo do combustível, nunca deu muita atenção a isso por uma questão comercial, que o custo ele é barato. Mas o que se almeja no futuro, nesse horizonte de 2050, é ter todo o ciclo aqui dentro do Brasil. E aí, assim, ficaria a ANB tendo total potencial de mineração e de enriquecimento, ficar no meio essa fase da conversão ainda ser contratada no exterior. Então, a tecnologia, a ANB já trabalha, né? O João Gonçalves ele já trabalha com esses projetos, com a ajuda do CTMSP, e que futuramente será uma necessidade mais de logística do que uma necessidade comercial. Lembrando também que, pelas projeções que se encontram hoje nas principais conhecedores no Brasil, a demanda por conversão ela vai seguir a demanda por urânio, e algumas plantas elas diminuíram, fecharam. Eu posso citar, por exemplo, a Cameco, ela fechou sua planta, Springfield, algumas plantas lá da Rosatom. Então, alguém no mundo vai ter que construir aí para atender-se ao crescimento da demanda, construir novas plantas de conversão, e eu acho, por uma questão estratégica, o Brasil também tem que perseguir esse objetivo. Excelente, Márcio. Dado o avançado da hora, eu tenho uma questão bastante interessante e eu me aventuro a respondê-la, até porque ela envolve dois aspectos muito importantes e que a gente vem trabalhando aí de maneira forte dentro da INB, com apoio do Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, que é a nossa saída do orçamento. Foi uma questão colocada, se Santa Quitéria, né, com excedente, Santa Quitéria poderia gerar um excedente de produção de forma a permitir
um fluxo de caixa e a ANB poder não só investir, como também sair do orçamento. Então, eu digo que essa vontade, esse desejo e essa necessidade de nós sairmos do orçamento é uma realidade, mas quando nós fizemos o nosso plano de sustentabilidade, de forma alguma nós colocamos coisas que ainda não estão aí de forma real presentes, né? Então, o nosso plano de sustentabilidade, por exemplo, não prevê a demanda de Angra 3 ou a entrada em operação de Santa Quitéria. Esses dois itens, que são a realidade que está em construção, eles serão muito bem-vindos e serão alavancadores da INB, como, e naturalmente respeitada a legislação em vigor, e poder dispor de um excedente de produção e tornar-se um player no mercado. Avaliações que nós temos feito internamente, com a duplicação de Caetité e a chegada de Santa Quitéria ao seu nível de produção desejado, 2.300 toneladas ano, nós vamos aí atuar no mercado alguma coisa em torno, talvez, de 4% do mercado. Isso é uma coisa que está no nosso radar. E será, naturalmente, o doutor Lucas, lá no Ministério da Economia, vai poder nos ajudar bastante nesse nosso caminhar. É uma coisa muito boa para o país. Nós temos reserva, nós temos o conhecimento do ciclo, domínio do ciclo completo. Com relação à conversão que o doutor Márcio discorreu aí, na realidade, é uma questão comercial, o valor que a conversão agrega é em torno de 4%, 5% no máximo, mas é uma demanda que está crescendo no mercado, né? E nós temos que estar atentos a isso, né? Às vezes, hoje não é significativo, mas daqui a 10 anos, que seria um prazo razoável para se construir uma planta dessa, né, partindo do zero, pode ser uma necessidade, né? Então, eu gostaria aqui, primeiro, parabenizar o doutor Celso Cunha e toda a diretoria da Abidam pela oportunidade de estar aqui conduzindo esse debate e pela iniciativa do NT2E. Nós tivemos aí um grupo grande acompanhando esse nosso debate, o interesse, o doutor Marcelo Lopes nos aportando aí uma visão de mercado muito importante, doutor Márcio, uma visão operacional de produção de elemento combustível, e o doutor Lucas aí nos brindando com essa visão macroeconômica das possibilidades em termos do que podemos ter de modelo de flexibilização e tudo. Então, eu agradeço aos nossos palestrantes, parabenizo a todos, agradeço essa grande audiência e ao doutor Celso Cunha pela oportunidade de nós estarmos aqui nesse debate extremamente profícuo. Doutor Celso, com a palavra, se quiser dizer alguma coisa, estamos à vontade. Só agradecer a vocês, né? E Lucas, aguardamos imensamente avançarmos com essa flexibilização, ou o nome que a gente quiser dar. Aqui estamos ansiosos para ver isso acontecer. Marcelo, eu continuo feliz como investidor, né, nas ações de urânio, né? Fico muito feliz desde que aprendi com você lá atrás. Continuo feliz, viu? E, Márcio, olha, nossos projetos estão prontinhos aqui para bater. Para eu acabar a NT2E, eu já anunciei aqui. Eu não sei como é que o Freire vai se virar, mas aí é com ele, viu? Aí você resolve com ele. Vamos acomodar, com certeza, Celso. Então, uma boa tarde a todos e muito obrigado aí por essa oportunidade. Vamos em frente. Parabéns, Celso. Obrigado aí, um abraço a vocês. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado a todos. Até logo. Doutor Carlos, se possível, posso pedir a palavra só um minutinho? Claro. É que eu gostaria de complementar só um pouquinho a resposta. Acho que a pergunta do José Medeiros é bem interessante e os apontamentos do Dr. Carlos foram extremamente significativos. Quando ele pergunta, em outros temas das outras etapas, o estudo, o GTC estudou especificamente dinamizar pesquisa e lavra. Mas quando o Josué Medeiros pergunta aí a participação do setor privado em outras etapas, aquilo dito agora pelo presidente, o Dr. Carlos, é extremamente importante para responder, para complementar a resposta da questão dele. As atividades de enriquecimento, comércio e industrialização, elas são atividades de grande interesse de voltosidade. O estudo de um grupo técnico propriamente dito, para estudar as possibilidades jurídicas de atividade do setor privado nesse sentido, é interessante. Mas eu acho que antes disso vem uma estratégia própria da ANB de crescimento das atividades de volume da empresa, como ela quer comercializar, como ela quer industrializar e como ela pode trabalhar dentro dessas plantas de enriquecimento. E daí surgiu uma nova discussão. Então, a discussão ela precisa de um ambiente um pouco maior ainda, e realmente essa estratégia que já é desenhada, já é pensada pela ANB,
ela já pensa nessa perspectiva, ela já conta com a Angra 3, ela já conta com o desenvolvimento da duplicação aí de Santa Quitéria. Então, essa discussão é muito boa, a pergunta é excelente, e ela vai vir a se tornar presente dentro de pouco tempo, né? Dentro de pouco tempo, a gente já vai criar aí, provavelmente, um novo GT para estudar novas possibilidades de desenvolvimento desse projeto. Mas o ambiente ainda vai mudar um pouco, tem que aguardar. Não é igual ao GT6, o GT6 é um pouquinho diferente disso. Obrigado. Um abraço aí. Obrigado, Lucas. Um abraço a todos lá no Ministério. Obrigado, um abraço. Tchau, Márcio.